Eu estava sentada quietinha na mesa ao lado do meu netinho de 7 anos, no segundo casamento do meu filho. De repente, o menino apertou minha mão com força e sussurrou: Vó, eu quero ir embora agora. Perguntei para ele: O que foi, meu amor? Ele tremeu e respondeu: Vó, você não olhou debaixo da mesa, né? Abaixei o olhar devagar e gelei. Peguei a mão do meu neto e nos levantamos em silêncio. Que bom que vocês estão aqui. Eu estava sentada no meio do salão de festa, todo iluminado com velas, bem do lado do meu netinho querido, o menino que eu amo mais que tudo nessa vida. Hoje era o casamento do meu filho, Carlos, com a segunda esposa dele, Adriana. Meu pequeno Pedro estava ocupado empurrando o seu carrinho vermelho para frente e para trás na toalha branca da mesa. Os olhinhos claros dele pareciam perdidos num mundo só dele, onde o barulho dos adultos não existia. Olhei para ele e meu coração amoleceu. Arrumei com cuidado a gravata borboleta pequenininha no pescoço dele, um gesto carinhoso, como se eu estivesse acariciando a lembrança da mãe dele, a Sandra, cujo sorriso meigo eu ainda lembro como se fosse ontem. A música suave da banda de forró preenchia o salão, se misturando com o burburinho das conversas e o tilintar dos copos de cerveja. O salão estava decorado com muito luxo, arranjos de rosas brancas em cada mesa e a luz das velas refletindo nos pratos prateados brilhantes. Procurei o Carlos com os olhos. Ele estava ocupado indo de mesa em mesa, brindando para agradecer os convidados com um sorriso radiante que parecia querer esconder o vazio que eu sabia que ele ainda carregava no coração desde que a Sandra se foi. Lá longe, a Adriana, a nova esposa do meu filho, linda no vestido de noiva todo bordado, posava para foto com as amigas. O sorriso dela era perfeito, sem nenhuma nuvem, como se o mundo todo fosse dela. Olhei para ela e senti algo estranho no peito, uma sensação estranha, mas tentei ignorar, me dizendo que eu estava sendo sensível demais. Os garçons se moviam elegantes entre as mesas, servindo mais cerveja, tirando pratos vazios e arrumando os guardanapos. Um casal de idosos sentado na nossa mesa se virou para mim com um sorriso gentil. Como o Pedro está crescendo rápido. Quantos anos ele tem agora, Dona Maria? Sorri e respondi com voz suave. Ele acabou de fazer 7. O tempo voa mesmo. Então me virei para cortar um pedacinho de bolo para dar para o Pedro. O menino olhou para cima, os olhinhos brilhando de gratidão, mas logo baixou a cabeça de novo e continuou empurrando o carrinho como se só aquele brinquedo fosse o lugar onde ele se sentia seguro. De repente o Pedro parou. As mãozinhas dele pararam de empurrar o carrinho e os olhinhos redondos me olharam com uma seriedade que não era normal para a idade dele. Levei um susto. Uma sensação ruim passou pelo meu corpo. Ele apertou minha mão com força. Os dedinhos dele estavam gelados que nem gelo. Com voz urgente ele sussurrou: Vó, eu quero ir embora agora mesmo. A voz dele tremeu como se ele estivesse segurando um medo que não conseguia explicar. Meu coração disparou. Me inclinei sobre ele e pus a mão no ombro dele. O que foi, meu menino? Me conta o que aconteceu. Pedro estremeceu, apertando os lábios, e então sussurrou tão baixinho que tive que encostar o ouvido para escutar. Vó, você não olhou debaixo da mesa, né? As palavras dele foram como uma facada fria no meu peito. Uma angústia terrível começou a crescer dentro de mim, dificultando para respirar. Tentei ficar calma e alicei o cabelo dele, mas o olhar dele, aquele olhar de pânico de um menino de só 7 anos, não me deixou ignorar. Tá tudo bem, meu amor. Deixa a vovó olhar, eu disse, tentando fazer minha voz soar calma para tranquilizar ele, embora eu sentisse meu próprio coração batendo forte. Com cuidado, levantei a ponta da toalha branca e olhei no espaço escuro debaixo da mesa, onde as pernas de madeira das cadeiras e os sapatinhos do Pedro balançavam, e então eu vi um pedacinho de papel dobrado em 4 jogado ali, bem do lado da cadeira do Pedro. Era tão pequeno que quase se perdeu na escuridão. Mas a presença dele
Gelou meu sangue. Pedro se encolheu contra mim, a mãozinha dele agarrando meu braço como se procurasse refúgio. Senti a respiração agitada dele. Cada tremor parecia me dizer que alguma coisa estava muito errada. Me abaixei completamente e com a mão tremendo peguei o papel. As pessoas ao redor ainda riam e brindavam, mas naquele instante meu mundo inteiro encolheu, até ficar só eu, o Pedro e aquele papel maldito na minha mão. Desdoblei. A luz fraca das velas na mesa foi suficiente para ler as palavras rabiscadas. Mesa 8. Adicionar camarão na comida da criança. Poucas palavras, mas foram como um soco direto no meu coração. Senti o sangue virar gelo nas minhas veias e o ar engasgar no peito. Pedro tem alergia grave a camarão. Uma coisa que toda a minha família sabe muito bem. Um pedacinho só de camarão seria suficiente para colocar a vida dele em perigo. Quem podia ter escrito isso? Quem podia ser tão cruel? Logo no dia do casamento do meu filho, apertei a mão do Pedro, sentindo os dedinhos dele tremer nos meus. Me levantei de supetão, sem me importar com os olhares surpresos das pessoas ao redor. O casal de idosos ali perto parou de conversar e me olhou preocupado. Abracei o Pedro com toda a força, como se tivesse medo que ele sumisse se eu soltasse. As risadas e a música continuaram, mas para mim, tudo tinha virado um silêncio pesado e sufocante. Lembranças de outros tempos invadiram minha mente, me tirando daquele salão brilhante e me levando de volta para os anos quando nossa família era completa. Uma vez, pensei que a casa do meu filho sempre seria cheia de risadas. Mas a vida, como uma rajada de vento, apagou aquela chama da felicidade, me deixando com cicatrizes que nunca iam sarar. Lembro da Sandra, minha primeira nora, como lembro da luz do sol da manhã entrando pela janela na madrugada. O sorriso dela era carinhoso e caloroso. Ela sempre me fazia sentir como se eu tivesse nos braços de uma filha de verdade. A Sandra nunca levantava a voz, nunca fazia nada que me preocupasse. Era uma dessas pessoas que só de olhar para elas já te deixava em paz. Ainda lembro daquelas tardes de muito vento no subúrbio de Belo Horizonte, quando eu chegava na casinha do Carlos e da Sandra. A risada do Pedro, que tinha acabado de aprender a andar, ecoava no quintal enquanto ele corria atrás de uma bola colorida de borracha. A Sandra ficava na varanda com um cesto de verduras frescas colhidas, sorrindo enquanto via o filho. Dona Maria, experimenta o tempero que eu fiz. Vê se tá bom. Ela sempre me dizia, a voz cheia de orgulho enquanto colocava a tigela quentinha na minha frente. Eu sentava ali comendo e conversando com ela sobre coisas simples, enquanto o Pedro engatinhava no chão se agarrando num carrinho velho. Mas a lembrança mais bonita e também mais dolorosa é da noite que o Pedro ficou muito doente. Ele estava com febre muito alta. O corpinho dele queimava e os olhinhos mal conseguiam abrir, sem força nem para chorar. A Sandra segurava ele enquanto lágrimas rolavam em silêncio pelas bochechas dela. Dona Maria, eu tô com tanto medo. Ela sussurrou, a voz tremendo. Sentei do lado dela, nos revezando para colocar panos molhados na testa dele, tentando acalmar ela. Não se preocupa, filha. O menino é forte. Ele vai ficar bom. Mas por dentro, a preocupação pesava em mim como uma pedra. Fiquei acordada com a Sandra até o amanhecer, quando os primeiros raios de sol apareceram e a febre do Pedro finalmente baixou e ele adormeceu nos braços da mãe. A Sandra se virou para mim, os olhos vermelhos, mas com um sorriso fraco. Obrigada, Dona Maria. Sem a senhora eu não sei o que teria feito. Só peguei a mão dela e apertei forte, como se quisesse dizer que eu sempre estaria ali por ela e pelo Pedro. Pensei que essa família pequena seria feliz para sempre, como uma música que nunca acaba. Mas então, numa tarde fatídica, tudo desmoronou. O telefone tocou enquanto eu lavava a louça na cozinha. A voz fria de um policial veio pela linha. Senhora Silva, lamentamos informar que houve um acidente. Não lembro como terminei de ouvir a frase. Só sei que minhas mãos tremiam tanto que derrubei um prato no chão e ele se estilhaçou.
A Sandra se foi num instante quando um caminhão que perdeu o controle bateu no carro dela na rodovia fora da cidade. Fiquei ali paralisada, sentindo o mundo desmoronar na minha frente. O enterro da Sandra foi num dia de chuva torrencial. As gotas caíam sem parar, como se o céu também estivesse chorando por ela. Pedro, que tinha só 4 anos na época, estava nos meus braços confuso, olhando para todo mundo com os olhinhos inocentes, sem entender o que estava acontecendo. Vó, onde está minha mãe? Ele perguntou na vozinha dele. Abracei ele forte, engolindo as lágrimas e sussurrei. Sua mãe está num lugar muito bonito, meu amor. Mas por dentro eu me sentia despedaçada. Carlos, meu filho, desabou na frente do caixão, os ombros balançando, e não conseguiu dizer uma palavra. Eu sabia que ele estava tentando ser forte, mas o olhar dele estava vazio, como se uma parte da alma dele tivesse ido junto com a Sandra. Depois daquela tragédia, o Carlos mudou completamente. Se enterrou no trabalho. Saía de casa muito cedo e só voltava quando o Pedro já estava dormindo. Entendi que ele estava fugindo, tentando preencher aquele vazio imenso no coração com dias intermináveis de trabalho. Mas o Pedro, meu pobre menino, foi quem mais sofreu. Começou a falar menos. O olhar dele frequentemente estava triste, como se ele estivesse esperando um milagre que trouxesse a mãe de volta. Eu me tornei o único apoio dele. Levava ele para a escola toda manhã e sentava do lado da cama dele toda noite para ninar. Vó, conta uma história da minha mãe. Ele sempre me pedia. E eu contava para ele com voz engasgada, falando das vezes que a Sandra cantava para ele dormir, como ela cortava as frutas em pedacinhos para fazer a sobremesa favorita dele. Cada história era uma tentativa de manter a imagem da Sandra viva na mente do Pedro e no meu coração. A Luciana, minha filha adotiva, também se tornou parte essencial daqueles dias. Com o coração caloroso e as mãos hábeis, ela vinha em casa frequentemente, trazendo livros de colorir ou biscoitos que ela mesma fazia. A Luciana amava o Pedro como se fosse o irmãozinho dela. Carregava ele, ensinava ele a ler, ou sentava por horas com ele na mesa para ajudar com os desenhos desajeitados. Olha, Pedro, sua casa ficou mais bonita que a minha, ela dizia, rindo com aquela voz clara como um sino. Mas às vezes eu flagrava a Luciana olhando para o Carlos quando ele entrava em casa em silêncio depois de um longo dia de trabalho. Era um olhar profundo que continha algo mais que uma simples afeição de irmã. Eu via, mas decidi não falar nada. Talvez eu tivesse medo de que, se tocasse no assunto, eu quebraria a estabilidade frágil do que restava da nossa família. A casa do Carlos lentamente foi ficando sem risadas, mas graças a Luciana e ao Pedro, a chama da família continuou acesa, mesmo que fraca. Fiz tudo o que era possível para não deixar aquela chama se apagar. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que tanto Carlos quanto eu vivíamos com feridas que nunca tinham sarado. Toda vez que via o Pedro dormindo, eu via os traços da Sandra no rostinho dele e meu coração doía de novo. A lembrança daquela tarde ainda é clara na minha mente, como se o tempo não tivesse passado. Eu estava sentada na minha salinha pequena, ouvindo os bem-te-vis cantando no quintal, com o coração cheio de sentimentos misturados. Era a primeira vez que meu filho Carlos ia trazer a Adriana em casa para me apresentar. Tentei abrir meu coração. Tentei ver essa moça pelos olhos de uma mãe que quer que o filho encontre a felicidade de novo depois de tanta dor. Mas lá no fundo, eu não conseguia me livrar de uma sensação de inquietude, como um vento frio que me fazia tremer. Naquela tarde, o Carlos chegou mais tarde que o normal. Eu estava na cozinha preparando o pastel que o Pedro adora quando ouvia a porta abrir. Carlos entrou com um brilho estranho no rosto. Os olhos dele brilhavam como eram na juventude quando ele falava da Sandra com uma paixão que não conseguia esconder. Mãe, ele disse com voz engasgada, encostado no batente da porta. Eu quero que você conheça alguém. Parei o que estava fazendo e olhei para ele, sentindo um pouco de nervosismo. Alguém especial? Perguntei, tentando manter minha voz calma. Carlos sorriu,
um sorriso que eu não via há muito tempo. É, você vai gostar muito dela, ele disse, cheio de confiança. Acenei. Limpei as mãos no avental, tentando esconder a preocupação que estava começando a crescer em mim. Depois da Sandra, eu não tinha certeza se alguém podia preencher o vazio que ela deixou, não só para o Carlos, mas também para o Pedro e para mim. Naquela noite, a Adriana apareceu. Ela entrou na minha casa num vestido azul claro, elegante, o cabelo perfeitamente arrumado em ondas que emolduravam o rosto e os lábios pintados de um vermelho suave que se curvavam num sorriso. Aquele sorriso, devo admitir, era encantador, como se ela tivesse ensaiado para agradar qualquer pessoa. É um prazer conhecer a senhora, Dona Maria, ela disse com voz doce, inclinando a cabeça levemente. Retribui o sorriso, convidei ela para entrar e servi uma xícara de café quente e cheiroso. Sua casa é tão aconchegante, a Adriana disse enquanto os olhos dela percorriam as fotos da família penduradas na parede, onde tinha uma da Sandra abraçando um Pedro pequenininho. Acenei e agradeci, mas os olhos dela demoraram naquela foto mais tempo do que eu gostaria, e eu não tinha certeza se gostava disso. O jantar seguiu numa atmosfera que tentei deixar o mais amigável possível. Coloquei na mesa os pratos que tinha preparado a tarde toda. Pastéis embrulhados em massa caseira, um prato de coxinhas com molho vermelho e uma salada fresca com manga, o prato favorito do Pedro. Carlos sentou do lado da Adriana, os olhos nunca saindo dela. A felicidade dele era visível em cada gesto. Mãe, a Adriana trabalha no marketing da minha empresa. Ela é muito boa no que faz, ele disse, a voz cheia de orgulho. A Adriana sorriu. Ela me serviu uma coxinha com um movimento delicado, mas calculado. Dona Maria, isso tá uma delícia. A senhora tem que me ensinar como fazer, ela disse, me dando um olhar amigável. Sorri e respondi educadamente, mas uma pequena parte de mim continuou inquieta. Tinha alguma coisa no jeito que ela falava, no jeito que ela ria, que me fazia sentir como se eu estivesse assistindo uma peça muito bem ensaiada. Pedro, meu neto, estava sentado na cabeceira da mesa, estranhamente quieto. Ele, que normalmente não parava de falar sobre a escola, naquela noite só cutucava a comida sem levantar a cabeça nenhuma vez. Notei que ele estava evitando o olhar da Adriana, como se estivesse tentando se esconder num cantinho seguro. Adriana se inclinou, pegou uma barra de chocolate da bolsa e colocou na frente do Pedro com um sorriso radiante. Isso é para você. É muito bom, Pedro, ela disse numa voz doce como se estivesse tentando conquistar ele, mas Pedro continuou imóvel, as mãozinhas agarrando os talheres, e então simplesmente virou o rosto sem tocar no chocolate. Vi um lampejo de medo nos olhos dele e senti como se meu coração fosse encolher. Carlos franziu a testa, prestes a repreender o filho. Pedro, o que deu em você? A Adriana está te dando um doce. Intervim rapidamente. Não é nada. Ele deve estar meio cansado. Deixa ele, filho. Carlos suspirou, mas não disse mais nada e se virou para servir mais cerveja para a Adriana, como se quisesse aliviar o clima. Luciana, minha filha adotiva, também estava no jantar. Sentou na minha frente, comendo em silêncio, mas notei como o olhar dela escureceu quando a Adriana pegou a mão do Carlos por debaixo da mesa. Luciana sempre foi uma menina muito sensível, e eu sei que ela ama o Carlos como um irmão, mas às vezes me pergunto se esse sentimento não é mais profundo. Quando a Adriana pegou a mão do Carlos, a mão da Luciana parou sobre o copo e vi os dedos dela apertarem um pouquinho. Ela não disse nada. Só baixou a cabeça e continuou comendo. Mas aquele silêncio era mais pesado que qualquer palavra. Eu queria perguntar. Queria entender o que estava deixando ela triste, mas sabia que não era a hora certa. Depois do jantar, a Adriana insistiu em lavar a louça, mesmo eu recusando várias vezes. Dona Maria, deixa que eu faço. A senhora descansa, ela disse com entusiasmo transbordante. Concordei relutante e assisti ela ir para a cozinha, arregaçar as mangas e cantarolar uma melodia alegre enquanto limpava.
Devo admitir que ela fez tudo impecavelmente. Os pratos ficaram empilhados certinho e a pia estava brilhando. Por um momento pensei, essa menina parece muito cuidadosa. Mas então, quando saí para a sala, vi o Pedro sentado, colorindo com as mãozinhas agarrando um giz de cera. A Adriana se aproximou e sentou do lado dele, elogiando. Você desenha tão bem, Pedro. O que é isso? Deixa eu ver. Mas Pedro imediatamente soltou o lápis e se afastou com uma expressão de desconfiança, como se ela fosse uma ameaça. Adriana me olhou e rapidamente forçou um sorriso, como se quisesse encobrir o momento constrangedor. Que menino tímido, ela disse na mesma voz doce. Mas eu vi algo estranho passar nos olhos dela. Carlos, enquanto isso, não parecia notar nada fora do normal. Estava ocupado servindo mais cerveja, contando anedotas engraçadas do trabalho e rindo alto toda vez que a Adriana contava uma piada. A apresentação terminou com meu filho completamente satisfeito, despedindo a Adriana na porta com os olhos fixos nela, como se não houvesse mais ninguém no mundo. Fiquei ali vendo eles se afastarem com uma sensação estranha no coração, como se alguma coisa não tivesse certa. O tempo passou e a Adriana gradualmente se tornou parte das nossas vidas. Numa manhã de fim de semana, com o sol forte de Minas Gerais inundando a sala pelas janelas, eu estava fazendo crochê quando a Adriana apareceu, sorrindo de orelha a orelha. Dona Maria, eu quero levar o Pedro para o parque hoje, pode ser? Ela perguntou, a voz cheia de entusiasmo. Olhei para o Pedro, que estava no chão brincando com seus blocos de madeira, o rosto sem expressão. Claro, tenho certeza que ele ia adorar, respondi, forçando um sorriso. Mesmo sentindo uma pequena dúvida por dentro, o Carlos tinha ido trabalhar, e pensei que talvez um pouco de ar fresco fizesse bem para o Pedro. Adriana pegou a mão do Pedro e o levou em direção à porta, enquanto eu os vi partir com uma estranha pesadume no coração. Quando voltaram, Adriana entrou com um sorriso triunfante. Ele se divertiu tanto, não parava de descer no escorregador e ainda pediu outro sorvete, ela contou, a voz cheia de empolgação. Mas quando olhei para o Pedro, vi que a camisa dele estava suja com algumas manchas de terra seca no tecido azul que eu mesma tinha passado naquela manhã. Ele estava calado com o carrinho na mão sem dizer uma palavra sobre o passeio. Você se divertiu, meu menino? Perguntei, me abaixando para alisar o cabelo dele. Ele só acenou levemente, desviando o olhar. Queria perguntar mais, saber por que ele estava tão quieto, mas a Adriana interveio com a voz sempre doce. Eu já contei para a senhora, Dona Maria, ele adorou. Acenei, mas dentro de mim, um pequeno pedaço do quebra-cabeça da dúvida começou a se formar. Noutra ocasião, enquanto o Carlos estava no trabalho, a Adriana apareceu sem avisar. Eu estava na cozinha preparando um tempero para o almoço quando ouvi ela falando com o Pedro na sala. No início, a voz dela era suave, mas de repente ouvi uma frase áspera. Fica quieto, Pedro, não faz bagunça. Você já é um menino grande, mas ainda age como bebê. Parei ali mesmo, as mãos ainda sobre a cebola que eu estava cortando, e um calafrio passou pelo meu corpo. Saí da cozinha e instantaneamente a Adriana mudou o tom, ficando doce como se nada tivesse acontecido. Nosso Pedro é tão inteligente. Olha a torre alta que ele construiu, ela disse, apontando para os blocos de madeira que o menino estava brincando com um sorriso radiante. Mas Pedro só apertou os lábios e me olhou, como se pedisse ajuda. Tentei sorrir e disse, ele é muito habilidoso. Mas por dentro a inquietude estava começando a crescer, como um espinho pequeno cravando no meu coração. Tentei me acalmar. Com certeza ela não está acostumada com criança. Qualquer um é meio desajeitado no começo. O aniversário de 7 anos do Pedro é uma lembrança que nunca vou esquecer. A Luciana, minha filha adotiva, passou a manhã toda fazendo um bolo de chocolate, o favorito do Pedro. Quando ela chegou com o bolo e colocou na mesa com as velinhas acesas, Pedro gritou de alegria. Os olhinhos dele brilharam pela primeira vez em meses.
Tia Lu, esse é meu bolo favorito, ele exclamou, correndo para abraçar ela. Ela sorriu, alisou o cabelo dele e disse carinhosa: Eu fiz para você, meu amor. Come bastante. Assisti eles com o coração aquecido, sentindo que a chama da família se reacendeu. Adriana também estava lá, mas só bateu palmas de forma forçada, ficando num canto com um sorriso cansado. O único presente dela para o Pedro foi um tapinha indiferente no ombro e um parabéns, campeão. Vi como Pedro se encolheu um pouquinho, evitando o olhar dela, e meu coração doeu de novo. Queria dizer alguma coisa, mas fiquei quieta, me dizendo para não me meter demais. Noutra vez, o Carlos levou a Adriana e o Pedro no mercado. Fiquei em casa, mas quando voltaram, ouvi a Adriana reclamando num tom irritado. Pedro derrubou um saco inteiro de bala no caixa, e eu tive que pagar por isso. Que menino desajeitado! Carlos franziu a testa e se virou para repreender o filho. Pedro, você já é um menino grande, tem que tomar mais cuidado. Vi Pedro baixar a cabeça com as mãos entrelaçadas e os olhinhos dele procuraram os meus como se pedisse ajuda. Me aproximei rapidinho e pus a mão no ombro dele. Não se preocupa, meu menino. Era só umas balas. Mas por dentro, eu não conseguia parar de me perguntar por que a Adriana ficava brava tão fácil com uma criança. Por que ela não podia ser gentil como a Sandra tinha sido? Uma tarde, quando fui buscar o Pedro na escola, a professora me chamou de lado e disse numa voz baixa, mais preocupada: Dona Maria, ultimamente o Pedro tem falado menos e parece muito retraído. Tá acontecendo alguma coisa em casa? Gelei, mas tentei minimizar. Tenho certeza que são só as mudanças, professora Ana. Não se preocupe. Mas no caminho de casa, Pedro puxou minha blusa e disse numa voz trêmula: Vó, eu não quero ir para casa com a tia Adriana. Parei e me abaixei para olhar nos olhinhos claros dele, o coração se apertando. Por que você fala isso, meu amor? A tia Adriana te ama, eu disse. Mas assim que falei isso, soube que estava errada. Pedro balançou a cabeça com determinação firme no olhar. Não, vó. Ela não me ama. Alicei o cabelo dele, tentando acalmar. Mas por dentro eu não podia negar que o menino estava falando essa verdade. Luciana, que estava por perto, tinha ouvido tudo. Ela se virou em silêncio, mas vi como os ombros dela se moveram levemente, como se estivesse segurando um suspiro. Todos aqueles pedacinhos soltos, todos aqueles sinais pequenos, eu tinha visto, mas tinha escolhido ignorar. E assim chegou o dia do casamento do meu filho. Naquela tarde, o sol dourado de Minas entrava pelas janelas grandes, banhando o salão de festa numa luz radiante, como se quisesse celebrar o dia feliz do meu filho. Eu estava sentada na mesa número 8 do lado do meu neto Pedro e da Luciana, minha filha adotiva. Pedro estava brincando com seu carrinho vermelho, sussurrando um vrum-vrum baixinho. Olhei para ele e meu coração se encheu de ternura. Luciana, num vestido bege simples, estava sentada do outro lado, se inclinando de vez em quando para dizer alguma coisa no ouvido do Pedro, com um sorriso doce como o sol da manhã. Come mais um pedacinho de pão, meu menino, ela disse, partindo um pedacinho para ele. Sorri vendo aquilo, sentindo um pouco de conforto no coração. Embora nossa família tivesse passado por tanta dor, a presença da Luciana e do Pedro sempre era o fogo que aquecia minha alma. Carlos, meu filho, vestido num terno azul marinho elegante, estava andando entre as mesas brindando com os parentes. O rosto dele estava transbordando de felicidade. O sorriso radiante parecia querer apagar os anos escuros que se seguiram à morte da Sandra. Olhei para ele, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Queria acreditar que ele tinha encontrado uma felicidade nova, que a Adriana, a noiva deslumbrante no vestido bordado, ia dar uma casa nova para ele. Mas toda vez que meu olhar encontrava o da Adriana, que ria alto na frente das câmeras, nunca largando o copo de cerveja, eu sentia um espinho pequeno cravando no coração. O sorriso dela era perfeito demais, como uma máscara bem colocada. A melodia suave da banda de forró tocava
se misturando com as conversas animadas dos convidados. Os garçons se moviam discretos, servindo petiscos, biscoitinhos crocantes, um patê de queijo cheiroso e pratos de camarão fresco elegantemente decorados. Notei que Pedro só pegou um biscoitinho e então cuidadosamente empurrou o prato de camarão para longe. Franzi a testa e perguntei baixinho: "Não gosta disso, meu amor?" O menino balançou a cabeça, desviando o olhar como se estivesse escondendo alguma coisa. Queria perguntar mais, mas um parente próximo interrompeu dizendo alegre: "E o Pedro está se comportando bem, Dona Maria. Olha como ele cresceu." Sorri e respondi: "Ele é um homenzinho esperto agora." Mas por dentro não conseguia deixar de me preocupar. Pedro nunca tinha recusado comida de um jeito tão estranho. Lá longe, vi o olhar da Adriana voltado para nossa mesa. O sorriso nos lábios dela pareceu apertar por um segundo, só o suficiente para ninguém notar, antes dela se virar para continuar brindando com outro convidado. Tentei afastar minha inquietude, me dizendo que estava pensando demais, mas então tudo mudou num instante. Pedro, que ainda brincava com o carrinho, empurrou forte demais e o brinquedo rolou para o chão. O menino rapidamente se abaixou para pegar, mas vi ele congelar, os olhos arregalados fixos em alguma coisa debaixo da mesa. Me inclinei para perguntar o que estava errado, quando Pedro tirou um pedacinho de papel dobrado em 4 com as mãos tremendo e o rosto pálido. Ele imediatamente se agarrou na minha mão e sussurrou urgente: "Vó, vamos embora. Por favor, vamos agora." Meu coração começou a bater como se quisesse pular do peito. "O que foi, meu menino?" perguntei, tentando ficar calma. Mas o olhar de pânico do Pedro não me deixou. Tremendo, ele repetiu aquela pergunta que gelou meu sangue: "Você não olhou debaixo da mesa, né?" As palavras dele foram como uma facada fria que me paralisou. Me abaixei, levantei a toalha branca e meus olhos vasculharam o espaço escuro debaixo da mesa. O papelzinho estava jogado do lado da cadeira dele, um objeto inofensivo, mas cheio de ameaça. Peguei com as mãos tremendo, sentindo o mundo encolher ao meu redor, deixando só o Pedro, eu e aquele papel maldito. Desdoblei. A luz das velas foi suficiente para ler as palavras rabiscadas. Mesa 8. Adicionar camarão na comida da criança. Poucas palavras, mas foram como um choque elétrico que passou pelo meu corpo inteiro. Subconscientemente amassou o papel na minha mão. A música, as risadas, tudo ao meu redor pareceu afundar num abismo do qual eu não conseguia escapar. Adriana, no vestido de noiva deslumbrante, continuou rindo num canto do salão, erguendo o copo para brindar com um convidado, como se nada no mundo pudesse preocupar ela. Carlos estava ocupado tirando foto com os colegas de trabalho, com um sorriso radiante que parecia confirmar que aquele era o dia mais feliz da vida dele. Mas para mim, tudo naquele salão era uma farsa, uma cortina que escondia a verdade terrível que eu acabava de descobrir. Apertei o papel forte, sentindo ele queimar minha pele. Pedro, o neto que eu amo mais que minha própria vida, quase tinha se tornado vítima de um plano maligno, logo no dia do casamento do pai dele. Me virei para Luciana, minha filha adotiva, que estava sentada do lado do Pedro. Os olhos dela estavam cheios de preocupação quando viu minha expressão. "Cuida do Pedro, por favor", eu disse, tentando ficar calma, embora soubesse que não conseguia esconder o tremor na voz. Luciana acenou, puxando Pedro para mais perto e abraçando ele forte como um escudo protetor. "Onde a senhora vai?" Ela perguntou baixinho, mas cheia de angústia. Só balancei a cabeça sem responder, porque nem eu sabia o que ia fazer depois. Saí rapidinho para o corredor, as pernas pesadas como se carregassem chumbo, mas com o coração batendo, me pressionando para agir. Perto do bar, vi um grupo de garçons conversando. As risadas deles soavam como um contraste doloroso para a tempestade que estava passando dentro de mim. Reconheci o Davi, o rapaz jovem que tinha trazido comida para nossa mesa várias vezes. Ele tinha um rosto gentil e um sorriso amigável, mas naquele momento eu não conseguia pensar nisso. Fui direto até ele, pus o papel na cara dele e perguntei com voz firme:
Você sabe quem mandou esse papel? Davi olhou para o papel e o rosto dele mudou na hora. O sorriso despreocupado virou uma expressão de pânico. Meu Deus, esse é meu papel! Ele gaguejou, as mãos tremendo como se quisesse arrancar de mim. Uma mulher me deu e eu deixei cair sem querer quando estava carregando a tia bandeja. As palavras dele foram como um raio de luz no meio da confusão, mas também me agitaram ainda mais. Quem te deu? Insisti, quase gritando, perdendo completamente a compostura. Davi deu um passo para trás, confuso. Eu não sei o nome dela, senhora. Ela só me disse para dar para o cozinheiro. O papel não dizia quem mandou. A raiva explodiu dentro de mim como um fogo ardente. Ainda mais razão, eu disse, chegando mais perto, minha voz tremendo de raiva e medo. Você sabe que meu neto tem alergia grave a camarão. Um pedacinho só podia matar ele. Davi ficou pálido, os olhos arregalados de horror, e balançou a cabeça freneticamente. Senhora, eu realmente não sabia. Só segui o bilhete. Não sabia de nada. A voz dele quebrou, como se ele também tivesse preso nesse pesadelo. Os outros garçons começaram a sussurrar entre eles, se olhando com curiosidade e preocupação. Apertei o papel na mão, sentindo ele queimar minha pele. Queria gritar, queria quebrar tudo, mas sabia que não podia deixar as emoções me dominarem. Pedro estava esperando por mim e eu tinha que proteger ele. De dentro do salão, a voz do apresentador anunciou alegremente que era para se prepararem para o prato principal. A voz dele foi como um lembrete cruel de que o tempo estava passando e, se eu hesitasse, uma armadilha mortal podia estar esperando o Pedro. Respirei fundo, tentando controlar o tremor no meu corpo. Sabia que não podia ficar calada. Se eu não agisse naquele momento, nunca me perdoaria. Voltei para o salão com o papel ainda na mão como prova irrefutável de um plano sinistro. O salão ainda estava inundado de luz de vela, e a música da banda de forró se misturava com as risadas dos convidados. Os garçons serviam silenciosamente os pratos principais, e o aroma de carne assada e molho enchia o ar. Mas para mim tudo era uma farsa. Olhei para o Pedro, encolhidinho do lado da Luciana, os olhinhos claros, cheios de medo, fixos em mim, como se eu fosse o único refúgio dele no meio da tempestade. Peguei a mãozinha do Pedro, sentindo os dedinhos trêmulos na minha palma. E então, como se movida por uma força invisível, me levantei de supetão. Minha voz ressoou clara e firme, acima da música e das conversas. Um momentinho, por favor. Antes de começarmos a comer, eu tenho uma coisa para esclarecer. Todo o salão ficou em silêncio como se o tempo tivesse parado. Todos os olhos se voltaram para a mesa 8, onde eu estava de pé com Pedro do meu lado e Luciana sentada com uma faísca de determinação nos olhos. O tilintar dos copos parou, os murmúrios morreram, e eu só conseguia ouvir as batidas do meu coração no peito. Levantei o papel. As palavras rabiscadas nele eram uma acusação inegável. Quem escreveu esse papel pedindo para adicionar camarão na comida da criança da mesa 8? Perguntei, minha voz tremendo de indignação, mas forçando ela a ser clara e cortante. Sussurros começaram a ser ouvidos como ondinhas pequenas num lago calmo. Alguns convidados se olharam, balançando a cabeça com olhares de curiosidade e confusão. Senti o olhar do Pedro fixo em mim, como se ele estivesse implorando para eu fazer alguma coisa para proteger ele. Carlos correu de outra mesa com um sorriso no rosto, que rapidamente virou preocupação quando viu minha expressão. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou completamente desconcertado. Não respondi imediatamente. Só pus o papel na mesa e empurrei na direção dele. Lê você mesmo, eu disse com voz áspera, embora por dentro eu fosse uma bagunça. Carlos pegou o papel. Os olhos dele passaram pelas palavras e vi o rosto dele ficar pálido e as mãos tremerem levemente. O que isso significa? Ele perguntou atordoado, olhando para mim e depois para o Pedro, como se procurasse uma explicação lógica. Adriana, no vestido de noiva deslumbrante, se aproximou,
franzindo a testa com uma surpresa perfeitamente fingida. O que é isso tudo? Algum tipo de brincadeira de mau gosto? Ela disse com voz suave, mas notei um lampejo de pânico nos olhos dela. Olhei diretamente nos olhos dela, meu coração apertado de raiva e medo. Meu neto é alérgico a camarão, eu disse, minha voz tremendo de indignação. Isso não é brincadeira, isso é tentativa de assassinato. Minhas palavras caíram como um trovão, mergulhando o salão num silêncio mortal. Algumas bocas dos convidados se abriram de espanto, enquanto outros começaram a sussurrar, os olhos se movendo de mim para Adriana. Adriana deu uma risada forçada, uma máscara para manter a compostura. Desculpa, Dona Maria, mas não tem nome no papel. A senhora vai acreditar numa história que uma criança que achou inventou? Ela disse com um tom zombeteiro, tentando me fazer parecer uma velha paranoica. Alguns convidados começaram a comentar duvidosos. Talvez seja um mal-entendido. Quem faria uma coisa dessas num casamento? O sangue ferveu nas minhas veias. A audácia da Adriana me deixou quase sem palavras. Queria gritar. Queria arrancar aquele vestido de noiva para revelar a verdade. Mas sabia que tinha que continuar calma pelo Pedro, pela minha família. De repente, Luciana se levantou, abraçando Pedro forte, os olhos vermelhos e fixos na Adriana. Chega, Adriana. A voz dela soou fria, mas cheia de dor, como se não conseguisse mais se conter. Luciana deu um passo à frente e deu um tapa nela, um estalo que ecoou por todo o salão. O som seco e ressonante quebrou o silêncio e a falsidade. Todo mundo congelou, inclusive eu. Adriana pôs a mão na bochecha, os olhos arregalados de choque, e então se virou para o Carlos, soluçando. Tá vendo? Ela é louca de ciúme e por isso tá me atacando. O que eu fiz para merecer isso? Luciana não recuou, os punhos cerrados e a voz quebrada de raiva. A única pessoa perversa aqui é você. Você queria machucar uma criança inocente no seu próprio casamento. As palavras dela foram como uma faca que cortou o ar pesado do salão. Os olhares de dúvida começaram a se centrar na Adriana e vi ela congelar, o sorriso falso sumindo. Carlos estava imóvel. O olhar dele ia de mim para Luciana e Adriana, como se tivesse preso entre dois mundos. Luciana, se acalma, ele disse com voz trêmula. Mas eu sabia que ele não tinha mais certeza em quem acreditar. Os murmúrios dos convidados cresceram como uma maré que carregava todos os olhares em direção a mim, a Adriana e ao Pedro, meu netinho, que estava tremendo nos braços da Luciana. Adriana tentou manter a calma falsa, mas vi as mãos dela tremerem quando falou. Isso é uma calúnia. Tenho certeza que alguém pôs esse papel ali para arruinar nosso casamento. A voz dela estava aguda, mas notei o pânico nos olhos como se a máscara perfeita tivesse começando a rachar. Não aguentava mais a audácia dela. A raiva dentro de mim explodiu como um fogo que consumiu toda a minha paciência. Bati na mesa forte, fazendo os copos balançarem. Chega! Gritei numa voz tão fria que silenciou até a música da banda de forró. Davi, vem aqui! O garçom jovem, Davi, se aproximou de um canto, o rosto pálido de medo. Os olhos dele iam de um lado para o outro, como se tivesse preso entre a verdade e a tempestade que estava vindo. Mostrei o papel para ele, minha voz tremendo, mas firme. Confirma? Esse é o papel que você recebeu? Davi acenou repetidamente, gaguejando. Sim, senhora, é. Uma mulher da outra mesa me deu. E eu deixei cair sem querer quando estava carregando a bandeja. Baixou a cabeça como se quisesse evitar meu olhar. Senti meu sangue ferver, mas me forcei a ficar calma porque sabia que todo mundo no salão estava observando. Adriana se apressou para interromper numa voz aguda, quase desesperada. Você está enganado. Eu não sei nada sobre isso. Mas antes que ela pudesse responder, uma voz fraca, cheia de dor, foi ouvida lá de trás. Glória, a irmã mais nova da Adriana, desatou a chorar e se levantou da cadeira. Não foi minha irmã Adriana que me deu esse papel,
a moça disse, tremendo enquanto lágrimas escorriam pelas bochechas. Ela me pediu para dar para o garçom. Eu juro que não sabia o que tinha dentro. Um murmúrio de espanto passou pelo salão. Meu Deus, não acredito! Como é possível? Olhei para Glória e meu coração amoleceu. Ela tinha mal 18 anos. Os olhos estavam vermelhos e cheios de confusão, como se ela também tivesse presa nesse pesadelo. Adriana se virou de supetão e gritou com a irmã, o rosto desfigurado de raiva. Cala a boca, Glória! Como ousa inventar mentiras para prejudicar sua própria irmã? A voz dela estava aguda, mas vi os lábios tremerem como se lutasse para esconder a verdade. Glória recuou, tremendo da cabeça aos pés, e disse entre soluços: Eu não estou mentindo, irmã. Só fiz o que você pediu. As palavras dela foram como um punhal que atravessou a falsidade da Adriana, deixando todo o salão em estado de choque. Um parente próximo, mais velho, balançou a cabeça, a voz engasgada. Como é possível não poupar nem uma criança inocente? No meio do caos, Luciana deu um passo à frente, abraçando Pedro forte, e disse numa voz gelada: Se você continuar negando, a gente pode pedir para verificar as câmeras de segurança do salão. Tudo vai ser esclarecido num momento. As palavras dela foram como uma pedra jogada num lago, causando ondas de pânico. O rosto da Adriana ficou cinzento, os lábios apertados, e o olhar procurou desesperadamente uma saída. Mas não tinha saída agora. Ela não disse mais nenhuma palavra, e aquele silêncio para mim foi a confissão mais clara de todas. Carlos congelou, a mão tremendo no ombro do Pedro, olhando horrorizado para a mulher que ele acabava de chamar de esposa. A voz dele quebrou como se estivesse tentando se agarrar na esperança de que fosse tudo um mal-entendido. Mas o olhar dele, se movendo do papel para o Pedro, dizia tudo. Vi como o coração dele se partiu, assim como o meu tinha quando descobri o plano. Um tio se levantou e balançou a cabeça enojado. É inacreditável, tanta maldade num dia de celebração. A voz dele tremeu como se estivesse segurando a indignação. Depois do desafio da Luciana sobre as câmeras de segurança, um silêncio mortal tomou conta do salão. Adriana, a mulher que uma vez tentei aceitar como parte da minha família, ficou ali, o rosto pálido e os lábios apertados, procurando uma última desculpa. Mas a verdade estava exposta, e ela não tinha mais onde correr. Carlos, meu filho, caminhou lentamente em direção a ela, o rosto tenso e os olhos vermelhos, e perguntou: Adriana, me fala a verdade. É verdade? A voz dele tremeu como se implorasse por uma luz de esperança de que fosse tudo um engano. Mas eu sabia que, no fundo, ele também sentia a verdade dolorosa. Adriana deu um passo para trás, tentando forçar um sorriso distorcido, mas os olhos traíram o pânico. Você não acredita em mim? Ela disse com voz quebrada, como se tentasse se agarrar na última gota de confiança do Carlos. É tudo plano delas. Eu não fiz nada. Mas as palavras soaram fracas, como um vento prestes a morrer antes de uma tempestade. Olhei para ela, o coração pesado de indignação e dor. Essa mulher, que pensei que traria felicidade para o meu filho, agora estava de pé na minha frente como uma estranha, um perigo que eu não tinha visto antes. Luciana, minha filha adotiva, pôs a mão no ombro do Carlos e disse numa voz que estava segurando com toda a força: Pedro quase morreu por causa dessa mulher. As palavras dela foram afiadas como uma faca. Adriana gritou desesperada: Cala a boca! Você é só uma intrusa com ciúme! Mas Luciana não se moveu. Estava tremendo de raiva, mas ficou firme como um escudo para o Pedro. Como ousa me chamar de ciumenta? Luciana respondeu numa voz gelada: Olha essa criança nos olhos e me diz que você não tentou machucar ele. Pedro se agarrou em mim, a mãozinha apertando a minha como se tivesse medo de ser arrastado para dentro daquele pesadelo. Os convidados começaram a se levantar. O clima festivo tinha quebrado completamente. Um parente da nossa família, seu Johnson, bateu na mesa com raiva.
Isso é uma vergonha. A gente não pode deixar isso passar. Murmúrios de apoio foram ouvidos como ondas que cresciam e afogavam a Adriana nos olhares de desprezo de todo mundo. Carlos, preso entre a verdade e o amor, gritou, a voz quebrada de dor e indignação. Pedro é meu filho. Você tentou matar meu filho no nosso próprio casamento. As palavras dele foram como uma punhalada direta no coração da Adriana, e vi ela desatar a chorar. Mas aquelas lágrimas, eu sabia que não eram de arrependimento, mas de ter sido descoberta. Coloquei o papel na mesa e declarei com voz firme. Qualquer pessoa que tentar machucar meu neto nunca vai ter o direito de pisar nessa família. Minhas palavras ressoaram claras e inflexíveis, como uma sentença. Adriana olhou para cima, os olhos cheios de fogo, mas vi a derrota no olhar. Ela tinha perdido não só para mim, mas para a verdade. O pessoal da segurança do salão se aproximou e, de maneira educada, mas firme, pediu para Adriana sair do salão. Senhora, por favor, venha conosco, um deles disse com voz fria. Adriana recuou procurando ajuda, mas ninguém ficou do lado dela. Muitos convidados balançaram a cabeça, deixando os copos meio vazios e suspirando com resignação. Inacreditável, um sussurrou. Como alguém pode ser tão cruel? Outro disse horrorizado. Carlos ficou imóvel, as mãos na cabeça como se tentasse impedir seu mundo de desabar. Então, como se não tivesse mais força para ficar de pé, lentamente se ajoelhou na frente do Pedro, a voz engasgada. Filho, me perdoa. Me perdoa, meu menino, por não ter te protegido. Vi lágrimas escorrerem pelas bochechas dele e senti meu coração se partir em dois. Ajudei Carlos a se levantar, apertando os ombros dele, e disse numa voz grave, mas confiante. Felizmente, a gente conseguiu impedir a tempo. Essa felicidade falsa tem que acabar aqui e agora. Olhei para Adriana, que estava sendo escoltada para fora em meio aos olhares de desprezo, e no meu coração, eu sabia que ela nunca foi e nunca seria parte dessa família. Nos dias que se seguiram àquele casamento pesadelo, minha família ficou presa numa tempestade silenciosa, onde as feridas ainda sangravam e perguntas sem resposta flutuavam no ar. Senti como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo, onde quase perdi Pedro, meu neto, que amo mais que a vida. A história do casamento fracassado se espalhou por todo lado, das ruazinhas pequenas do subúrbio às conversas de parentes distantes. O telefone de casa não parava de tocar. Alguns culpavam Carlos por confiar cegamente na Adriana. Outros simpatizavam com Pedro, a criança inocente que quase foi vítima de um plano maligno. Mas para mim, cada ligação era só um lembrete doloroso do que tínhamos passado. Carlos ficou retraído depois do que aconteceu. Ele não era mais o homem radiante de terno azul marinho do dia do casamento. Em vez disso, levava Pedro para a escola e buscava em silêncio todo dia, o olhar cheio de dor e culpa. O nome Adriana, como uma praga, nunca mais foi mencionado em casa. Olhei para o Carlos com o coração doído, mas sabia que ele precisava de tempo para sarar, para se encontrar depois de ser traído pela pessoa que amava. Não culpei ele porque entendo que o amor pode cegar as pessoas, mas também sabia que nossa família tinha que ressurgir das cinzas. Continuei cuidando do Pedro como fazia desde que a Sandra se foi. Cozinhava os pratos favoritos dele como um macarrão com queijo ou um pudim macio, tentando devolver uma sensação de segurança para ele. Mas quem realmente curou a alma do Pedro? Não fui eu, mas a Luciana, minha filha adotiva. Toda manhã, ela preparava cuidadosamente a lancheira dele para a escola, escolhendo com cuidado comidas sem camarão ou qualquer coisa que pudesse colocar ele em perigo. Ela até escrevia um bilhetinho para a professora explicando a alergia do Pedro, junto com uma carinha sorridente, desenhada com giz de cera que ele a adorava. Tia Lu, você desenha tão bem! Pedro exclamava quando abria a lancheira. E eu via os olhinhos dele brilharem como se uma parte da inocência tivesse voltado. Toda tarde, Luciana levava Pedro para o parquinho perto de casa.
Eu costumava observar de longe, vendo como ela ensinava ele a empinar pipa, mostrando como segurar a linha para ela voar alto. Uma vez, Pedro caiu do escorregador e Luciana correu até ele, pegou no colo, tirou a poeira da roupa e sussurrou: "Tá tudo bem, meu amor. Eu tô aqui." A risada clara do Pedro ecoou, um som que pensei ter perdido para sempre e que agora era como um bálsamo para o meu coração. Olhei para Luciana com gratidão infinita, porque ela não era só uma irmã para ele, mas também como uma segunda mãe preenchendo o vazio que a Sandra tinha deixado. Uma noite, quando Pedro estava com febre alta, vi Luciana passar a noite do lado dele. Sentou numa cadeira do lado da cama, colocando panos molhados na testa dele, enquanto contava baixinho a história de um bem-que-vi corajoso que voou numa tempestade. Fiquei na porta observando em silêncio e percebi que o olhar do Carlos seguiu a Luciana por muito tempo. Era um olhar complexo, cheio de gratidão e remorso, como se estivesse percebendo algo que ignorou por muito tempo. Não disse nada. Só recuei em silêncio, dando espaço para eles. Mas no meu coração, comecei a esperar que talvez houvesse uma luz no fim do túnel escuro da nossa família. Uma noite durante um dos raros jantares, onde todos estávamos sentados juntos ao redor da mesa, com o macarrão quentinho que eu tinha preparado, Pedro de repente olhou para cima, os olhinhos claros, fixos na Luciana. "Eu quero que a tia Lu seja minha mãe", ele disse numa voz suave, mas clara, como se fosse algo que tivesse pensado por muito tempo. Todo mundo na mesa ficou em silêncio. Luciana corou e baixou a cabeça, agarrando a colher como se quisesse esconder o constrangimento. Carlos congelou com os olhos cheios de lágrimas, como se as palavras do Pedro tivessem tocado uma corda muito profunda no coração. Sorri. Pus a mão no ombro do Carlos e disse com voz calorosa: "A verdadeira felicidade, filho, não vem de um vestido de noiva deslumbrante, mas de um coração sincero que sabe amar." Carlos olhou para mim, depois para Luciana, e vi uma pequena faísca de esperança brilhar nos olhos dele. O tempo passou e a Adriana desapareceu completamente das nossas vidas, como um vento tóxico que tinha ido embora. Pedro voltou a ser um menino feliz, sempre grudado na Luciana com o carrinho vermelho e o desenho que ela fez para ele. Vi ele correndo e brincando no quintal, sentindo um alívio grande, mas também uma pontada de dor, pensando em tudo que ele teve que passar. Um dia, Carlos pegou a mão da Luciana. Ele de repente ficou na minha frente na sala e disse com voz trêmula, mas firme: "Mãe, eu sei que cometi um erro, eu fui cego, coloquei Pedro em perigo, mas dessa vez eu não quero largar da pessoa que realmente tem estado do lado da nossa família." Luciana baixou a cabeça com as bochechas coradas, mas vi um sorriso radiante nos lábios. Acenei enquanto lágrimas silenciosamente rolavam pelas minhas bochechas. "Filho, a única coisa que eu quero é que você e Pedro sejam felizes", eu disse com voz engasgada. Naquela noite, depois que Pedro adormeceu, sentei perto da janela, observando a lua prateada que se estendia sobre a rua quieta. A luz suave era como um lembrete de que, embora nossa família tivesse passado por dias escuros, a luz sempre encontra um jeito de atravessar. Sussurrei comigo mesma: família nem sempre é feita de laços de sangue. Às vezes é escolhida com amor e coragem. Depois daquele casamento sombrio, um novo capítulo cheio de luz tinha realmente começado para minha família. Olhei para o quintal, onde a pipa que a Luciana e o Pedro tinham empinado no dia anterior ainda estava ali. E soube que, embora as feridas antigas talvez nunca sarassem completamente, a gente ia continuar juntos com amor e força como nosso apoio. Depois de passar por tudo isso, entendi uma coisa muito importante: que na vida existem perdas que não podem ser substituídas, traições que partem o coração, mas o amor sincero sempre vai ser a luz que ilumina o caminho. Família não é construída só com laços de sangue, mas também com escolhas, com a coragem de proteger uns aos outros da escuridão e do perigo.
É o sacrifício e o carinho verdadeiro que trazem a felicidade duradoura, não as aparências falsas. Quero que todo mundo lembre de escutar. Vocês têm que deixar o coração guiar, porque às vezes um gesto pequeno de atenção pode salvar uma vida. E é a bondade que nos tira das noites que parecem não ter fim. A história que vocês acabaram de ouvir teve os nomes e lugares modificados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. A gente não conta isso para julgar, mas com a esperança de que alguém escute e pare para refletir. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro das próprias casas? Fico pensando, se vocês estivessem no meu lugar, o que teriam feito? Teriam escolhido o silêncio para manter a paz? Ou teriam tido coragem de enfrentar tudo para recuperar a própria voz? Gostaria de saber a opinião de vocês, porque cada história pode se tornar uma vela que acende o caminho para os outros. Deus sempre abençoa a gente e tenho certeza de que a coragem vai nos levar para dias melhores.